Meus queridos, vamos ler a palavra de Deus, capítulo de número 6, do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Mateus, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 25. Acharam? Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, enquanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais que o vestuário. Vamos ler, meus irmãos, com alegria. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Muito obrigado por poder se sentar. Nós iremos continuar estudando esta perícope, principalmente o 30 até o 32. Continuaremos aqui intercalando os ensinos de Jesus Cristo, nesse capítulo de número 6, o versículo 30 até o versículo de número 32. E hoje nós temos um tema para esta pregação, estudo bíblico, baseados nesse pedaço, nessa parte da perícope do 30 ao 32, e o título é Selecionadores de Promessas. Selecionadores de Promessas. E nós ainda continuaremos a falar alguma coisa sobre a pequena fé. A pequena fé que nós estudamos aqui na quarta-feira passada é o que mesmo? Me ajuda? Isso, ter a fé somente para salvação. Para salvação. Observem bem, alguns estudiosos da Bíblia, eles irão dizer que existem 8.000 promessas na Bíblia. Outros que são mais detalhistas, eles vão dizer que existem 7.487 promessas na Bíblia, sendo que muitas dessas promessas são entre homens, um homem prometendo uma coisa a outro homem. Mas, perdão, meus queridos, 7.487 promessas são de Deus para o homem, perdão. 7.487 promessas são promessas de Deus ao homem. Então, quando eu digo que nós algumas vezes nos comportamos como selecionadores de promessas, é porque nós não nos apossamos de fato das promessas da Bíblia. Nós nos apossamos muito mais das promessas relativas à salvação.
Então ninguém discute sobre a questão de Jesus Salvador. Ninguém discute isso, porque nós temos a promessa de Deus que Ele enviaria o seu Filho para salvar a humanidade. E esse Jesus Cristo vem para morrer na cruz, justamente para nos trazer a salvação. Então, nós não discutimos isso em momento algum. Mas, no entanto, nós, sem percebermos, nós vamos selecionar as promessas para nós. E nós deixaremos de lado o restante das promessas de Deus para a nossa vida. Por exemplo, você já viu alguém, principalmente crente, que diz assim: ah, e agora? O que vai acontecer comigo? Porque ele está preocupado, por exemplo, como é que ele vai pagar a conta, né? Aí ele fica dizendo: e agora? Como é que eu vou fazer? E agora? O que vai acontecer comigo? E agora o que será de mim? Meu nome vai para o SPC, vai para o Serasa, eu não vou pagar o aluguel, e aí vão tomar, vão me jogar na rua, e não vou pagar o carro, vai ter busca e apreensão, né? Não paguei o cartão de crédito, eu vou pagar juro muito alto. Vocês já viram alguém pensando assim, falando assim? Já. Crente dizendo assim: agora, o que é que eu vou fazer? Já veio? Já viram, né? Pois é nesse aspecto daqui que será a nossa palavra dessa noite. Por quê? Porque muitas das nossas dificuldades vêm exatamente de nós não crermos nas promessas do Senhor Jesus Cristo. E eu repito, eu não estou falando exatamente sobre salvação. Não, nós já deixamos isso bem claro. Nós não estamos falando de salvação. Nós estamos falando de promessas em todos os âmbitos da nossa vida. Então, muitas vezes nós ficamos assim, exatamente porque nós não cremos nas promessas de Jesus Cristo. Vejam só, lá em Mateus 11, 28, Marcelo, por favor, pode ler aí para nós. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados. 11, 28. Vinde a mim, todos que estão cansados. Venham a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Todo homem sobre vocês, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. 28, mais uma vez. Venham a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Olha só o que Jesus Cristo vai dizer no dicionário também. Jesus Cristo vai dizer: venha a mim todos. Ele não está dizendo só para os discípulos. Ele não está dizendo só para o crente. Ele está dizendo assim: ó, todo mundo que está cansado é oprimido. Pode vir a mim. Como dizia um colega meu: vem para mim. Ele está dizendo: todo mundo, quem está se sentindo cansado, quem está se sentindo oprimido ou sobrecarregado, vem a mim. E eu vou o quê? Eu vou vos aliviar, eu vou aliviar, eu vou tirar o fardo de vocês. Olha só o que Jesus Cristo disse, meus irmãos. Parem para analisar um pouco. Olha só o que Jesus vai dizer: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Sabe o que Jesus Cristo está fazendo aqui? Ele está convidando a todos, indistintamente, para encontrar a presença de Deus na sua pessoa. Agora vejam só que Jesus Cristo aqui, ele não está falando somente da questão da salvação. Jesus Cristo aqui, ele está chamando todos os que estão carregados, aqueles que estão pesados, os cansados, e aqui o povo via uma situação muito triste, porque eles estavam sendo, como eu sempre digo, espoliados pelos líderes da nação, tanto políticos como os líderes religiosos.
Então, Jesus Cristo está dizendo assim: olha só, quem está carregado de preocupação, aquele que está pesado, aquele que está cansado de surra, não é simplesmente a surra de cipó, é a surra na vida, né? Jesus Cristo está dizendo assim: ó, quem tem fadiga física, quem está oprimido, quem está aflito, quem está em qualquer dificuldade da vida, vem para mim. Olha só essa ideia de Jesus. Todo que está com dificuldade, em qualquer área da sua vida, os endividados, os preocupados, os sobrecarregados pelos problemas do dia a dia, os atormentados por doença, os atormentados por demônios, por situações constrangedoras, venham até mim que eu vou aliviar. Pararam para analisar, para perceber, para entender, adorinhos. O que Jesus Cristo está dizendo aqui? Quem não tem preocupação? Levanta a mão. Para as crianças ali, né? A preocupação é brincar, comer e gastar o dinheiro do papai e da mamãe, né? Mas dá uma preocupação, né? Às vezes ainda tem que estudar, né? Sabe o que Jesus Cristo está dizendo para nós, meus irmãos? É que Ele salva a gente do domínio das preocupações. Irmã Joanice, Ele está dizendo assim: irmã Joanice, tu quer ser salva desse domínio das preocupações? Vem para mim. Lance o teu fardo, o teu peso, a tua angústia, a tua preocupação. Vem para mim que eu vou aliviar. Oh, aleluia. Exaltado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo, Ele quer nos trazer o domínio da preocupação, e Ele quer estabelecer o domínio dele e de Deus na nossa vida. Em outras palavras, Jesus Cristo está dizendo aqui, irmã Tânia, que nós ficamos preocupados, angustiados, ansiosos, sofremos de preocupação, sabe por quê? Porque nós queremos dominar as coisas e não entregamos a esse homem chamado Jesus Cristo, que vai dizer: vem, porque eu vou aliviar o meu fardo. É desse jeito. Ele está dizendo assim: sabe aquela tua preocupação excessiva, aquela tua ansiedade, é falta de entrega e é falta do meu domínio na tua vida. É por isso que Jesus Cristo está dizendo aqui que são homens, são pessoas de pequena fé, porque a fé, repito, é só no sentido de quê? De ser salvo. E aí, quando eu digo que nós temos 7.487 promessas de Deus para a nossa vida, de Deus para o homem, e nós não tomamos posse disso, e então Jesus Cristo, vejam só, Ele observa isso e Ele diz assim: olha, homem, tu és de pequena fé, porque tu só tem fé para ser salvo, mas tu pode muito mais. Porque eu estou dizendo, se o problema da ansiedade, a falta de pagamento do aluguel, lança a tua preocupação sobre Ele, porque Ele tem cuidado de vós. Se a tua preocupação é com a conta de energia e tu está pensando que vai ser cortado, lança sobre Ele, porque Ele tem cuidado de vós. Aleluia, aleluia. Ele vai dizer: olha só, uma promessa de Jesus Cristo. Só que não sou eu, William César Oliveira Macedo, que estou dizendo, não. Essa promessa não é minha, é Jesus Cristo que está dizendo: eu vos darei descanso, eu vos aliviarei. Então somente vocês precisam lançar sobre mim a vossa preocupação. E aí nós tentamos resolver as coisas ao nosso método, ao nosso jeito.
ela rompe a multidão, e ela não consegue tocar em Jesus, ela só consegue tocar onde? As vestes de Jesus. Aleluia. Agora sabe o que foi? Jesus disse: para tudo. Para tudo. Para tudo. E aí alguém disse: o que é, Senhor? Ele diz: olha, alguém me tocou. Alguém vai dizer assim: ah, Senhor, mas esse tanto de gente aqui te apertando, a multidão é grande, ela te oprime, ela te aperta, não tem como ninguém tocar em ti aqui nessa situação. Aí Jesus Cristo: não, você não entende nada. Eu não estou falando desse aperto, desse toque normal, desse toque natural. Alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. De mim saiu poder. De mim saiu virtude. Esse toque foi um toque pela fé. Esse toque foi de alguém que me tocou diferente. Foi de alguém que se apossou das promessas, aleluia, e me tocou. Não é um toque comum. E aí a mulher envergonhada, cabisbaixa: oh Senhor, foi eu que te toquei. Porque aquela mulher, ela se apossou de quem? Das promessas que estavam sobre a pessoa de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo aqui, quando ele fala que ele pode libertar da ansiedade, da preocupação, do medo, da angústia, da aflição, de tudo que está te preocupando, que está te deixando carregado. Aleluia. Ele diz assim: olha, vem para mim. Deixa comigo, eu vou aliviar. Você sabe quando você vem com aquele peso, né? Quando a gente vinha da feira, no supermercado, com a sacola pesada, que a gente fica procurando alguém assim para ajudar. Meu Deus, não aparece um conhecido. E aí chega um e aí divide a sacola com você. Obrigado. Ele está dizendo que é desse jeito para tu fazer com ele. A preocupação te angustia, te deixa triste, oprimido. Não, lança sobre ele, porque ele tem cuidado de vós. Então Jesus Cristo, quando ele fala isso, ele não está falando simplesmente da tranquilidade existencial que ele pode produzir em alguém. Mas Jesus Cristo está falando da presença de Deus em mim, na minha vida, e a vontade imperativa na minha vida, porque quando eu aceito isso para mim, ele me liberta de todas essas mazelas, de todas essas pragas, de todas essas angústias, de a minha existência, de todas essas angústias da minha alma, de todas as minhas dúvidas, porque ele tem cuidado de mim, e ele diz a nós: olha, vem, lança sobre mim os teus problemas. Tu está cansado, tu está carregado, não dá mais para ti, tu já te angustiou, por lança sobre mim, que eu vou te aliviar. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Agora, queridos, escutem só. Quando nós não fazemos isso, aí nós guardamos para nós. Nós guardamos para nós a angústia. Nós guardamos para nós as preocupações, os problemas, os nossos desejos, os nossos traumas, as nossas cargas. Irmã Glaucia, nós guardamos para nós. E aí eu vou repetir o que já falei umas 2 vezes, vou falar mais uma vez. E aí nós somos crentes, estamos na igreja, somos salvos na pessoa de Jesus Cristo, mas nós estamos em derrota. Nós estamos vivendo como derrotados. Porque nós guardamos para nós. Porque nós pegamos o peso para nós. Porque nós pegamos a preocupação para nós e nós não entregamos para aquele que tem poder de solucionar a causa. E aí nós não conseguimos, irmão Dona Nilce, ter a convicção que Deus está conosco. Nós não conseguimos compreender e ter as experiências que nós precisamos com Deus para o desenvolvimento da nossa caminhada cristã e da nossa fé. Guardamos para nós os nossos problemas, as nossas preocupações, ficamos excessivamente pesados por causa dos nossos problemas, ficamos
ficamos excessivamente desesperados por causa das nossas preocupações, estamos pesados, derrotados, e aí essas preocupações vai ver nos deixar ansiosos, e aí nós vamos ter a ansiedade, porque, repito, nós guardamos tudo isso para nós. Aí Jesus Cristo vai dizer: olha, quando isso acontecer na tua vida, venha a Ele, venha acreditar nas promessas que Ele faz, venha acreditar na bonança que Ele traz, venha acreditar no bem que Ele quer para cada um dos seus filhos. Vocês lembram lá daqueles homens que estavam tentando fazer com que um barquinho não naufragasse no mar da Galileia? Homens experientes com o mar, mas chega um momento que eles desistem de tentar, e eles estão apavorados, porque o mar não se acalma. Eles reconheciam que em muitos momentos haviam tempestades como aquela, mas naquele dia foi diferente. E aí, para espanto deles, parecia que Jesus Cristo simplesmente estava dormindo. Até que eles chegam para Jesus Cristo, incomodam, interpelam depois e diz: olha, nós estamos lutando aqui pela vida, enquanto isso tu está dormindo aí, tu não te incomoda não que a gente morra. Aí o que foi que Jesus disse para eles? Homem, você não tem fé não. Mar, já calma, vento, para. Acabou. Sabe por quê? Porque eles resolveram clamar para quem tem poder e autoridade para acalmar a tempestade. Enquanto eles guardaram isso para eles estavam espantados, sobressaltados, porque eles iriam morrer. Agora, quando eles entregaram para Jesus, aí ele resolveu o problema. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus Cristo, queridos, Ele quer que nós acreditemos nas suas promessas. Então é por isso que Ele vai dizer que quando nós não acreditamos nas suas promessas, quando nós não nos apegamos às suas promessas, nós somos homens de pequena fé. E continuando a falar pequena fé, o que é ter pequena fé? Ter pequena fé inicialmente é não aceitar o que a Bíblia diz. E nós, crentes, estou falando de nós, muitas vezes nós estamos vivendo assim, não estamos acreditando no que a Bíblia diz. É por isso, mais uma vez, que eu digo, e coloco o título dessa mensagem de selecionadores de promessas. Porque a gente quer acreditar apenas em uma parte da palavra. A gente quer acreditar apenas em uma parte das promessas. E nós precisamos fazer uso da palavra de Deus. E que essas promessas, elas se cumpram de forma positiva na nossa vida, de Gênesis a Apocalipse. De Gênesis até Apocalipse. Então, quando nós não temos essa fé, é porque nós não estamos aceitando o que a Bíblia está dizendo. É porque nós não estamos aceitando o que a Bíblia está dizendo, que nós podemos recorrer a Deus na nossa dificuldade, na nossa angústia. Seja qualquer que seja. Seja qualquer que seja. A outra questão aqui, que Jesus Cristo está falando de pequena fé, é porque nós estamos sendo dominados e controlados por circunstâncias externas. O externo, a situação, o momento em que nós vivemos, que nós estamos passando, ele passa a nos controlar. Vejam só, Jesus Cristo diz assim: olha para as árvores. O Pai sustenta, tu vale mais que um passarinho. Olha para uma planta, um lírio no campo, e o Pai sustenta, tu vale mais que um lírio. Agora vejam só, está faltando, sabe o quê? A nossa reflexão, o nosso pensamento, a nossa observação, que Deus cuida. Sabia disso? E aí é por isso que nós começamos a contestar as verdades de Deus, os planos de
aí vivemos dentro da igreja e parece que as coisas não andam para nós. Parece que as promessas de Deus, elas não se cumprem na nossa vida, mas é por causa da nossa pequena fé. É por isso. Então, essas circunstâncias, elas nos controlam, porque nós temos um modo de viver igual àqueles que não têm a Deus, que não conhecem a Deus, que não conhecem a Bíblia, que não têm experiência com Deus, que não vivem com Deus, que não acreditam em Deus. E aí Jesus Cristo está chamando para esse tipo de pecado, para esse tipo de pecado, não confiar nele. A pequena fé, ela não deixa o crente meditar. A pequena fé, ela não deixa o crente refletir na palavra de Deus e nas promessas do Senhor. Sabe por quê? Porque aquele momento de angústia, ele nos tira disso, nos tira o foco de Deus. É por isso que Jesus Cristo, ele chama para ter o domínio total e completo da nossa vida. Aleluia! Bendito e exaltado seja o nome do Senhor para sempre. Aí quando você se deixa dominar, aí quando você deixa que o domínio de Deus na sua vida seja completo, as portas vão se abrir, Deus vai operar, a sua fé vai ser robustecida e a palavra de Deus, ela vai se cumprir cabalmente e positivamente na tua vida, e tu vai viver uma vida de vitória, porque você precisa estar firme nas promessas, como já foi cantado aqui nessa noite. Firme nas promessas do Senhor, que as promessas de Deus, elas possam se cumprir, Deus, na minha e na sua vida, porque isso aqui é verdade, porque isso aqui é real. Aleluia! Bendito e exaltado seja o nome do Senhor. Pequena fé é a incapacidade de pensar e aceitar as declarações bíblicas. Eu tenho dificuldade. Eu sou crente, mas eu tenho dificuldade de ter fé. Eu sou crente, mas eu tenho dificuldade de romper. Eu sou crente, mas eu tenho dificuldade de abraçar essas promessas e me envolver com elas. E aí nós vamos ser chamados de quê? De homens de pequena fé. E aí Jesus Cristo está chamando para esse tipo de pecado que nós cometemos. E Jesus Cristo, ele está o quê? Ele está reprovando aqui. Ele está reprovando. Ele está dizendo para vocês que pouca fé. A fé de vocês é pequenininha. A fé de vocês é fraquinha demais. Aí as promessas não se cumprem. Aí, como eu disse agora, aí nós ficamos, mas meu Deus, por que isso não acontece? Parece que a vida do outro anda para frente, a nossa dá para trás. Parece que a promessa que Deus tanto tempo nos prometeu não chega na nossa vida. E aí nós não sabemos por quê. É porque Ele quer que nós vivamos com fé. Olha, meus irmãos, nós somos chamados a viver com fé. Sabiam disso? Essa vida que serve a diferença entre aquele que serve a Deus, entre aquele que tem experiência, entre aquele que conhece a Deus e aquele que não tem experiência, e aquele que não conhece, e aquele que não tem promessas. Tem que haver diferença. Então nós precisamos ficar com essa declaração de Jesus Cristo, de Mateus 11:28. Vinde a mim, todos os problemáticos. Vinde a mim, todos os desesperançados. Vinde a mim, todos os preocupados. Todos os sobrecarregados. Vinde a mim, e eu vos aliviarei. Então que a gente possa lançar a nossa ansiedade sobre Ele, porque Ele tem cuidado de cada um de nós. Então que Deus em Cristo
continue nos abençoando, queridos, e que nós possamos fazer uso dessas promessas que estão exaradas na palavra de Deus. Nós somos desafiados a cada dia a viver com fé, e as promessas de Deus, elas se cumprirão cabalmente na vida de cada um de nós. Então, que Deus em Cristo continue nos abençoando ricamente em Cristo Jesus.